Olá, caríssimas pessoas, estamos em mais um ArtaCast e eu fico dizendo isso toda vez que a gente traz os nossos convidados, mas é verdade. A gente tem a felicidade de ter parceiros que são extraordinários nas suas áreas de atuação. E não seria diferente hoje, né? Eles têm um desafio maior, porque a gente vai entrar numa esfera de discutir um tema bem importante para as empresas. Mas hoje, além de falar desse tema, a gente vai fazer uma relação disso com a área de RH. Quais são os cuidados que um gestor de RH, que as lideranças nas empresas precisam ter com o tema da Lei Geral de Proteção de Dados? É disso que a gente vai falar aqui hoje, da LGPD. E a gente trouxe dois feras no assunto, são dois parceiraços da Arta. A gente trouxe e tem a felicidade de ter aqui o Alain Maciel, doutor Alain Maciel e doutora Manuela Silva. Eu vou ler o currículo de vocês para não cometer erro, porque o currículo é enorme, mas são profissionais extremamente gabaritados. O doutor Alain Maciel é sócio da Maciel e Souza Advogados. Ele é especialista em direito empresarial e tem gestão jurídica, tem uma experiência vasta além da gestão jurídica de grandes empresas, como Bradesco, por exemplo. E vai falar hoje com a gente aqui, vai apoiar a gente nesse processo. Tem formação, né, toda a certificação necessária para discutir e trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Doutora Manuela Silva, além de sócia da Maciel e Souza Advogados, também é membro da Comissão de Direito Digital da OAB na Bahia e é advogada especializada em proteção de dados. Então, se você tinha alguma dúvida sobre o assunto, aproveita o podcast inteiro e aproveita os cortes, porque quem entende está aqui hoje para falar com a gente. Muito obrigada. Primeiro, eu quero agradecer a vocês o convite. Para a gente é uma grande alegria tê-los aqui. E a gente vai bater um papo. Quero que vocês fiquem bem descontraídos nesse momento, tá certo? Esse tema, para mim, é dificílimo. A gente tem a felicidade de ter vocês conduzindo o processo, né, de adequação da empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. E minha primeira pergunta é essa. O que é isso? Né, a lei, o nome é muito literal, proteção de dados. Mas por que isso foi criado, pessoal? E para que serve? Bem-vindos. Inicialmente, é uma honra estar aqui com você. Parabéns pelo seu trabalho que você desenvolve na Arta. E conte sempre com a gente. Tá? Eu sei disso. Vamos lá. O que é LGPD? Né? A sigla significa Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi criada através da Lei 13.709 de 2018. Tá. E começou a ser aplicada em setembro de 2020. Uhum. Vamos lá. Os dados, hoje, são o petróleo da humanidade, né? E eles precisam ser protegidos, tá? Vou complementar aqui outras informações para a gente dividir o tempo de fala. Para que isso foi criado? Bom, qual é o sentido disso, doutora? Nós tivemos essa lei em 2018 por uma questão muito importante. A União Europeia publicou em 2018 sua GDPR, que é a lei LGPD europeia. Sim. Então, para comprovar para o bloco europeu que nós tínhamos condições e tínhamos legislação equiparada deles, foi criada a nossa LGPD, Sim. que é basicamente um copia e cola da GDPR. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente não tem ainda uma regulamentação sobre uma dúvida específica, nós consultamos a GDPR, porque a chance de dar errado é mínima. Porque como foi grande copia e cola, já tem mais tempo de experiência, a gente vai lá, pega os enunciados e traz para aplicação aqui. Doutora, você trouxe um ponto importante para vocês. Então, na verdade, a gente tem por trás da Lei Geral de Proteção de Dados uma relação, inclusive, comercial. Isso. Para que as empresas entendam a importância disso para a expansão dos negócios. É algo que legitima a nossa condição de operar em nível, inclusive, internacional. Tem esse vínculo? Exatamente. Inclusive, os países europeus, eles realmente só fazem negócio com empresas que estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é a GDPR deles lá, entendeu? Porque os dados hoje, como a gente... as informações estão aí, né? E as pessoas se aproveitam dessas informações para quê? Para perturbar as pessoas, né? Como hoje a gente pesquisa no Google uma churrasqueira, por exemplo. E aí você abre o Instagram, aparece churrasqueira, você abre, né? Então, a política de privacidade, né? A adequação das empresas à lei é exatamente para evitar esse tipo de abuso. Ok, perfeito. Eu fui pesquisar coisa para gato. Gente, qualquer coisa
que apareça qualquer rede que eu esteja, aparece qualquer coisa lá para os bichanos, que é por conta de disponibilizar os meus dados. Agora, vamos lá. Vamos do começo. Ok, temos a lei, nos protege os dados, nos dá a condição de gerar negócios, inclusive expandir a atuação das nossas empresas. Perfeito. Com empresas internacionais, né? Em especial aí vocês trouxeram a questão dos países europeus. Como é que esse processo se dá? Eu não tenho nada na minha empresa. Eu nunca fiz nada de proteção. A gente usa a palavra adequar. Então, como é que essa lei é aplicada? Né? E o que é que as empresas têm que fazer para estarem regularizadas? Vamos começar pelo basicão. O que é que eu, empresária, ou eu, gestor jurídico de uma empresa, nem o gestor jurídico, uma empresa que não tem uma gestão jurídica, mas toda empresa tem cliente, tem funcionário. E imagino que esses dados têm que ser protegidos. O que é que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, né, não existe 100% de proteção, né? Mas uma empresa que se adequa, existe um processo para a empresa se adequar. O que deve ser feito? Política de proteção de dados, política de privacidade. Em relação ao site, né, utilização de cookies, as políticas de utilização de cookies, treinamento dos colaboradores, né? O que acontece nesse processo? Há um estudo da empresa, estudo de setores individualizados, para que seja analisado o fluxo das atividades, né, a fim de mapear, né, e identificar os riscos e sugerir melhorias. Na realidade, a LGPD é uma implementação de cultura dos colaboradores, dos empregados da empresa. Né? Hoje em dia, realmente, essa cultura ela é aplicada com base em treinamento. Eu costumo dizer que não tem como a gente adequar, fazer a implementação de uma empresa sem passar pelo treinamento, porque não adianta estar tudo bonitinho, todas as políticas, se aquela pessoa que lida no balcão de frente não sabe o que tem que fazer e pode cometer alguma falha e levar a um incidente de proteção de dados. Doutora, e essa lei ela está aplicada a qualquer segmento, a toda empresa? Bastou CNPJ, eu tenho que estar adequado? Todo mundo que tem CNPJ precisa fazer a adequação da empresa. A diferença é, os pequenos comerciantes, os pequenos empresários têm flexibilizações que são postas porque não têm o mesmo poder econômico do grande. Então, tem essa observação. Mas o que a lei quer é essa mudança de cultura, que a gente passe a ter uma mudança de cultura em relação à proteção de dados. Estamos muito atrasados. Porque em 60, alguns países da Europa, como a Dinamarca, por exemplo, já tinham legislação específica sobre proteção de dados. Você fala em 1960? Isso. Imagine, a Dinamarca já tinha já legislação dessa? E a nossa lei de 2018. Caramba! Então, aí mostra, vamos pensar o seguinte, né? Atualmente já tem condenações judiciais, né, em relação ao LGPD. Aqui no Brasil? No Na Brasil Bahia, já temos condenações. Condenação judicial. Dano moral. Dano moral. Danos morais. E aí a empresa vai pagar uma baba de dinheiro, vai presa. O que acontece? Quais são as consequências? Vamos lá. Existem condenações diversas. Vamos se dizer, a empresa que se adequou à LGPD, ela consegue comprovar que, eu dei treinamento aos colaboradores, eu construí uma política de privacidade, eu dei transparência, né, aos stakeholders daquela política. Isso minimiza a pena. Vamos se dizer assim, tem condenações de uma empresa que não fez nada, recebeu uma condenação lá de 100 mil. E a empresa que comprova a adequação, às vezes ela só pode tomar advertência. Ok, entendi. Entendeu? E pode se livrar da condenação judicial ou minimizar, né, a condenação. Sim, perfeito. Entendeu? E nós temos um caso concreto disso no Rio Grande do Sul. Cooperativas acionaram o jurídico por questão da proteção de dados, que não estava sendo cumprida em algumas empresas. O processo caiu na mesma vara, os dois processos. A mesma juíza aplicou uma multa para a empresa que não tinha feito nada e, na mesma juíza, a empresa que comprovou que fez uma série de atitudes que tem as boas práticas de proteção de dados, deu apenas uma advertência. A mesma juíza. Caramba! Então, isso mostra para a gente a importância de estar realmente regulamentado tudo certinho. E hoje em dia, menos de 10% das empresas estão adequadas à LGPD. No Brasil? No Brasil. Esse é o cenário da gente? Esse é o cenário hoje? da gente. Hoje temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a
LGPD, Uhum. que ela está quantificando, né, as condenações e multas. Ok. O que é isso? Eles estão fazendo parâmetros. Não, para essa situação, por exemplo, vai ser 1.000. Para essa situação, vai ser 20.000. Definindo a tabela de punições, digamos assim. Exatamente. Então, doutor Alain e doutora Manuela, a gente está falando do seguinte: o brasileiro está se comportando empresarialmente do jeito que não deveria, deixando para a última hora. Exatamente. É isso? E chamamos Quer dizer, já a passou atenção- hora, não é? E já chamamos a atenção nesse sentido, que não tem como se fazer esse processo inteiro em um período muito curto de tempo. Sim. Então, quando a fiscalização chegar, nós estamos conversando aqui agora, possa ser que amanhã saia no Diário Oficial a dosimetria, que é isso que a Alan falou, que estamos aguardando para fevereiro. Ok. Como é que você vai arrumar sua empresa em 30 dias se tem uma série de Não coisas? vai. Não tem tempo Nós de estamos fazer. em alguns meses nesse processo, que está sendo muito bem conduzido por vocês. Essa semana a gente recebeu parte das políticas, mas realmente a parte de entrevista, de diagnóstico, de conversar, de entender a operação, de sugerir as mudanças, de implementar as mudanças. E aí eu quero perguntar isso para vocês agora. Quando eu comecei a me preocupar com isso, eu fui buscar os orçamentos das empresas responsáveis e aí eu recebi orçamentos, inclusive, de empresas de tecnologia. E eu fiquei numa confusão. Eu digo, mas peraí, empresa de tecnologia? Tudo bem que é o dado. Quem é o profissional qualificado para implementar isso nas empresas? Ótima pergunta, viu, Fabiola? Atualmente, a lei não obriga e não especifica quem é o profissional, ou seja, não existe, tá? Mas categoria? nós sugerimos que seja um advogado especializado, inclusive conferindo as certificações, porque há profissionais no mercado se identificando como especialistas sem o devido treinamento e as certificações, que pode ser um risco, né, para as empresas que estão contratando esses profissionais. Tá. Então, bom, me parece ser bem lógico. Estou discutindo lei, eu preciso de alguém que entenda a lei para conversar sobre isso com a gente. Vamos lá, eu quero puxar um pouco para a minha área essa nossa conversa agora. A empresa decidiu fazer a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados e a gente vai entrar, vocês vão fazer uma série de solicitações, de levantamento de informação. Você tem uma área ali que é a área de recursos humanos, a área de patrimônio humano, que lida com dados relacionados aos colaboradores diretamente, que arquiva, né, uma série de informações ali dos colaboradores. São duas perguntas. Como é que o RH é inserido nesse processo, num projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? E como é que ele tem que se posicionar frente às demais áreas na hora que isso se dá, que esse processo se inicia? Pronto. O IRH tem informações pessoais, né? E muitas vezes até dados sensíveis. Deixa eu te interromper, doutor Alain. Explique essa diferença, porque tem um tipo de dado e tem um dado sensível. Expliquem isso para a gente, por favor. Dado pessoal é todo aquele dado que, em regra, consegue te identificar enquanto Fabiola. Então, seu RG, seu CPF, IP do seu computador, a placa do seu carro, seu endereço de e-mail. Isso é dado pessoal, em regra, tá certo? Certo. Dado sensível, para quem não sabe ou está começando a lidar, eu dou qual é a dica. Se esse dado puder causar alguma discriminação ao titular, é mais provável que ele seja dado sensível. Ah, ok. Então, os a dados... legislação, no nosso caso, nós não podemos discriminar ninguém num processo seletivo por cor, credo, raça, orientação sexual, nada disso. Isso tudo são Eu não Craque. posso nem Show. perguntar num processo seletivo, não se recomenda, algumas pessoas perguntam qual é a sua religião, porque isso não define a competência do profissional. Perfeito. Então, é disso que a gente está falando, de um dado Isso. sensível. Inclusive, esses dados, a lei traz expressamente como dados sensíveis. Origem étnica, religiosa, Perfeito. dados sexuais, dados genéticos, dados de saúde, opinião política, são dados sensíveis. Justamente pelo risco que pode trazer a pessoa. Perfeito. Vamos lá. Excelente. Em relação ao RH, uma coisa muito crítica, né? É uma impressora, por exemplo, compartilhada. A gente tem um caso prático que a gente vai falar. O RH, ele às vezes acontece ter dados em relação à saúde, né? Sim, sem sombra de dúvida. HIV, Sim, hanseníase, ok. Tuberculose. Gente, tem caso de tuberculose, não é? Tem. Esses dados vazados, os dados sensíveis, dobra a condenação ou multa, né? A gente tem um caso prático, inclusive, que aconteceu de um colaborador, né? Mandou um atestado
constando a questão do HIV, uma impressora compartilhada, né, que estava em um outro setor, que foi impresso esse documento, ela esqueceu de pegar na impressora. O que aconteceu? Alguém pegou e no outro dia, nos outros dias, esse colaborador em específico, ele foi isolado. Então, é um caso prático, né? O que aconteceu, né? Ele ajuizou a ação, que a gente não sabe o resultado ainda, né? De como se deu, mas ele reclamou. Isso é muito perigoso, é muito arriscado para a empresa. E, com certeza, se ele conseguir comprovar, isso aí vai ser uma condenação muito dura. Brutal. E dobrada. Brutal. Entendeu o risco disso? Então, a impressora compartilhada do setor... E o setor de RH é um setor que nós enxergamos como crítico. Qual é o papel do setor de RH na hora que se inicia um projeto de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados? Normalmente, quando ele é interno, a gente sempre começa pelo RH, justamente por conta desse ponto crítico. Então, sempre que uma empresa tem um RH interno, nós começamos por ele por conta dessas questões que precisam ser muito bem ajustadas e muito bem adequadas. Então, doutora, você está me dizendo nesse contexto que o RH é um agente protagonista num processo de adequação a LGPD nas empresas. Uhum. Sempre a gente começa pelo RH por conta desses riscos no lidar do dado. Tá. E a gente comprova com esse caso que o doutor Alan falou, que é outro mito da LGPD, que as pessoas acham que a LGPD só vale para negócios digitais e só há vazamento de dados quando um hacker invade sua empresa. A própria pessoa do RH, por esquecer um documento impresso, um atestado médico, causou um incidente na empresa e foi responsável por um vazamento de dados ultrassensíveis, que é a questão do HIV, que pode dobrar a penalidade da LGPD. Sabe uma outra coisa? Não sei se aplica, porque aí você não tem uma prova documental, mas você tem uma questão verbal. Quando as pessoas estão discutindo no ambiente de trabalho e liberam informações dessa natureza, sob o ponto de vista verbal, a mesinha do café, o elevador, isso também se configura um vazamento de dado ou não? Se o funcionário falar demais e comprovar que o vazamento veio dessa fala indevida por uma questão que ele teve conhecimento durante o trabalho, pode se aplicar sim. E se a empresa, complementando, né, a depender dos prejuízos, das consequências desse vazamento, é aquela história que a gente volta, né? A empresa tomou conhecimento, a empresa tem que tomar ação imediata, né? Vamos lá, uma empresa que está adequada, né, o que ela tem que fazer? Tem que aplicar a advertência, depender da gravidade, até demitir por justa causa aquele colaborador. Poxa, o colaborador foi treinado, né? Ele sabe que não pode vazar esse dado, ou às vezes até ele tem a incumbência de responsabilidade desse dado, e ele vazou? E qual é a consequência que gerou essa questão? Esse é um tema bem sério. E aí eu quero fazer uma parte aqui, contribuir com a discussão do outro lado, né? Não do lado jurídico, mas eu me recordo que há alguns anos eu participei de uma formação de Media Training. Nós estávamos na empresa que eu trabalhava, eu morava em São Paulo, nós estávamos passando por um processo de transição entre marcas. E eu lembro que o instrutor, o facilitador, falava o seguinte: você está num saguão, a gente sai estressado do trabalho e está desabafando um caso de um cliente, vocês estão com um processo desse aí, ou eu estou tratando uma situação com um cliente delicado de uma prática abusiva de liderança, e você está ali conversando com um amigo, com o seu colaborador, e você fala o nome da pessoa e fala o nome da empresa. E ele falava sobre isso. Você não faz a menor ideia de quem está sentado ao seu lado num aeroporto, numa mesa de bar, numa mesa num restaurante. Você não sabe. E a gente é muito... Eu entendo que o povo latino e o povo brasileiro, a nossa relação cultural de proximidade, né, de calor, nos deixa... eu não diria irresponsáveis, mas acho que a palavra é essa. Sendo mais generosa, descuidados com uma questão dessa natureza. Então, quando vocês trazem esses elementos à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, a coisa é muito mais séria. Sim. É muito mais rigorosa, né? Então, o quanto... E aí, claro, que quando eu disse eu trago para cá, mas aí, deixando aqui uma provocação para os nossos líderes. Como a gente está cuidando dessa comunicação? Como nós estamos protegendo os nossos momentos, o nosso feedback do colaborador? Como é que a gente não compartilha qualquer situação relacionada a um cliente, a alguém que trabalhe com a gente, em um ambiente ou num lugar que nos expõe a risco? Tem até uma questão básica inicial aí, né? Eu vou até
que é de integridade e de ética. É complementar. Perfeito. Isso nem deveria ser posto na mesa, mas aí entender que, mas eu não falei por mal. A gente nunca vai partir do pressuposto. Eu, pelo menos, não parto do pressuposto que alguém se comporta mal porque é antiético. Mas por ignorância, por omissão, por alguma irresponsabilidade. Mas como a gente tem que ser vigilante com relação a isso, né? Como a gente tem que ser cuidadoso com isso, independente de ter legislação que nos guie, né, nos oriente ou nos obriga a determinadas práticas pelo bem da melhor prática, né? Eu quero que a gente, nessa linha ainda, avance um pouquinho para um cenário pós-pandemia. Né? As relações de trabalho, e vocês atuam, vocês são especializados também na parte de direito do trabalho, o escritório atua fortemente nessa frente, e as relações de trabalho mudaram pós-pandemia. Você, naturalmente, um número muito maior de empresas instituiu ou passou a trabalhar na realidade home office integral ou de maneira híbrida. Eu fico apavorada quando eu penso, gente, a gente faz recrutamento e seleção, a gente usa uma plataforma que está 100% adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, mas se o meu colaborador estiver em home office, como é que eu vou garantir que ele não está liberando o dado do meu candidato? Como é que eu vou garantir que ele não está acessando o nosso Google Drive e liberando o dado para um cliente? Como é que a empresa se resguarda com relação a isso? Como é que a gente protege os dados na dinâmica home office? Tem alguma coisa distinta? Como é que é isso? Como treinamento é tudo. E o treinamento, ele não é só no momento da adequação. Okay. Ele entra dentro do processo. Quando a empresa é mapeada, né? Quando a empresa é mapeada, vai ser analisado quais são as atividades daquele colaborador, como é o fluxo de trabalho dele, e ainda assim não existe a proteção de 100%. O que pode ser feito, né, é o treinamento constante, junto com essa adequação, que vai minimizar o risco da empresa. Lembrando que tem a questão do princípio da segurança. Então, a empresa, quando está com essa pessoa em home office, a gente tem que analisar esse computador é da pessoa, esse computador é da empresa, porque quando é da empresa é melhor para a gente deixar as coisas mais amarradas. Essa já é uma dica bem bacana, então, doutora. Se eu tiver uma dinâmica de trabalho home office, é importante que os equipamentos sejam da empresa. Porque tem como se verificar o que está acontecendo, tem a questão do uso do e-mail corporativo, a gente tem caso de justa causa por uso de envio de informações da empresa do e-mail pessoal. Então, o funcionário se achou injustiçado, procurou a Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho manteve a justa causa, porque entendeu que foi indevido o envio de documentos da empresa para o e-mail pessoal dele. Inclusive, perfeito, quando o computador é da empresa, a empresa tem livre acesso a esse computador. Inclusive, existem mecanismos e ferramentas para que você coloque, tipo, vamos dizer, um espião. Um monitoramento das atividades que está sendo feito. Né? E como a doutora Manu disse, realmente assim, a utilização de e-mail corporativo realmente é um meio bastante eficaz. Porque o gestor da empresa vai ter acesso, pode ter acesso àquele computador. E quando as pessoas trabalham muito com tablet, com celulares, como é que fica isso na gestão dos celulares, por exemplo, das comunicações dos celulares corporativos? Qual é o limite da pessoa dizer, não, mas esse número é meu, se o aparelho, o chip é da empresa? Como é que funciona isso, doutora? Se for fornecido pela empresa, por isso que a gente sempre recomenda nessa entrevista, a gente avalia isso, que seja fornecido números corporativos, porque tem como ter esse controle e existe também no projeto a política do WhatsApp, que ele é notificado da política do WhatsApp, como é que funciona, então tudo isso é adequado no dia a dia. Exatamente, aí envolve até questões trabalhistas, né? Porque um celular corporativo, a pessoa tem que trabalhar dentro do horário comercial. Né? Então, é uma outra orientação, né? Um pouco fora disso, que lei, está dentro da política de WhatsApp, de utilização do WhatsApp, que é muito importante a empresa estar atento com isso. Porque trabalhou depois do expediente, é hora extra. Claro, claro. Ainda que seja uma mensagem no WhatsApp, né? Muito bom, muito bom. Só um caso que eu lembrei agora para contar um caso real. Eu só não vou dizer o nome da loja. Tragam muitos. Mas foi uma franquia de chocolates em Minas Gerais, esse caso. Foi condenado em R$5 mil. O que aconteceu? A dona da franquia deu o celular da operadora de caixa
para que clientes entrassem em contato com o celular da pessoa, que O era o celular celular pessoal, não era corporativo, deu o celular pessoal para que clientes entrassem em contato no WhatsApp dela pedindo chocolates. E por conta disso, houve uma condenação, porque era um dado pessoal que foi vazado. Claro! Então, temos que ter essa cuidado. Às vezes, quando a gente fala, aponta que precisa de um celular corporativo, as pessoas, mas é muito custo. Mas será que não é mais barato você pagar R$30 numa linha e estar despreocupado na condenação Sem que vem sombra de maior na dúvida. frente? Então, isso também precisa ter a contrapartida de quem está do outro lado. Quando a gente aponta uma sugestão, uma melhoria, porque já havia um caso concreto. Então, não quer que esse cliente passe pelo mesmo problema. Claro, é excelente, é impressionante. Eu fico muito feliz porque a gente, naturalmente, como todas as empresas, né, fora as que são herdadas, você vai começando pequenininho e vai crescendo. E essa sempre foi uma preocupação nossa. Então, todo equipamento, o celular, as contas, os aparelhos, a gente não tem nenhum dos nossos colaboradores usando seus próprios números, né? Porque isso nos dá uma tranquilidade, inclusive, porque o cliente é da organização. Se essa operadora de caixa sai, ela leva os clientes da empresa. E se ela vai para o concorrente, ela vai dizer, olha, cliente, vem cá, o chocolate daqui é mais gostoso. Eu não lembro agora o valor, Não mas ou foi 3 mil ou foi 5 mil reais. Foi uma variação dessa, eu não lembro exatamente, mas foi entre 3 e 5 mil condenação por conta disso. Tá, muito bom. Ok, vamos lá. Como é que o RH pode atuar para minimizar, né, de maneira prática, junto aos colaboradores? Você falou, doutor, uma coisa importantíssima que é uma crença nossa. Educação não é evento, é processo. Educação é algo permanente, continuado, Perfeito, né? perfeito. Você não vai fazer algo hoje aqui, uma vez só, o colaborador vai dizer, pronto, aprendi tudo, ou estou motivado, ou estou engajado. É processo. Implementação de cultura. E os gestores têm muita responsabilidade de cobrar, de estar atento e de estar sempre vigilante e não deixar passar muito o tempo para fazer novos treinamentos, porque há mudança na lei. Pode acontecer. Tá. Então é importante, porque assim, é importante que as empresas tenham uma assessoria jurídica, até inclusive, para sempre estar orientando de alguma mudança que ocorrer no decorrer do tempo. Tá? Então, assim, realmente a mudança, as pessoas saírem da zona de conforto, né, implementar uma cultura nova, esse é o desafio. Mas os gestores são os maiores responsáveis por aplicar e fazer com que essa cultura aconteça. O senhor estava falando uma coisa aí, eu lembrei de do que nós vivemos com o cinto de segurança. O cinto de segurança não era uma coisa obrigatória. Eu fico imaginando como é que a gente viveu isso. Os meus pais, a gente vivia viajando para lá e para cá e não andava com cinto de segurança. Aí você começou teve a lei, é obrigatório, e depois começou a doer no bolso isso. Vocês me disseram que 90% das empresas brasileiras não estão adequadas. Eu já ia fazer a seguinte pergunta. Vamos lá. Qualquer empresa tem parceiros, tem fornecedores. Como é que você lida com um fornecedor e com um parceiro que não é adequado? Nossa, isso aí tem como resolver, tá? Primeira coisa. Tá. A empresa que está em processo de adequação, qual é que é feito? Nós chamamos todos os terceiros, né? Vamos dizer, um contador, Sim. um rapaz da informática, nós nos reunimos, né? E propomos fluxos, né? Alterações nos contratos, e sugerimos, né, a adequação naquele fluxo entre uma empresa e outra, né? Tá. Juntamente com treinamento, né? Então, em resumo, treinamento e adequação nos contratos. E aquela empresa resistente, eu não tenho empresa, não estou adequado e tal. Pronto, aí já é uma outra história. O que a gente faz, ou a opção do gestor, cabe o gestor decidir, poxa, eu não vou me envolver, não vou ter relação com essa pessoa essa empresa que não está adequada à LGPD. Não, então eu vou manter, mas qual é a postura? Vamos notificar, é o seguinte, tem essa situação aqui, você tem que tomar cuidado com isso, e se houver um vazamento, você tem responsabilidade. Perfeito. Porque eu fico imaginando, em condições normais de temperatura e pressão, se todos adequados estivessem, eu te diria, não vou te contratar, doutor, não está adequado, vou contratar a doutora Manuela. Como acontece na Europa.
Exatamente, que é muito similar ao que a gente vai começar a viver daqui a algum tempo com as práticas ESG. E que tem alguma relação com vocês, quando a gente fala de compliance, por exemplo. Porque quando você fala de governança, a gente, desde o ano passado, no congresso da BRH, o CONAR, que é o maior congresso da América Latina em São Paulo, essa já foi uma pauta seriamente discutida. E os estudos na área apontam que nos próximos, a partir de 2025, vai ser um requisito. As empresas serão contratadas se comprovarem que aplicam práticas ESG. A gente tem inclusive, algumas licitações públicas que já estão cobrando nos editais a adequação da LGPD como requisito para a contratação. Para licitação. Para licitação, Olha só. É muito importante. É muito importante, porque a licitação, empresas de variados portes concorrem e entram. E se não estiverem adequados, já estarão limados, fora do processo. Exatamente. Não tem como tirar uma adequação de gaveta, porque os editais exigem as comprovações. Então, você tem que apresentar toda essa documentação que é feita durante todo o processo de adequação. Quando essas etapas vão acontecendo, a empresa que está passando por um processo de adequação, ela recebe algum tipo de certificado no final? Como é que ela comprova isso, por exemplo, doutora? Hoje no Brasil não existe certificação para empresas que estão adequadas pela LGPD. Posso ser que amanhã saia, hoje não tem, tá certo? Então, como é que ela comprova? Ela comprova com a entrega da conclusão dos trabalhos, que a gente dá um relatório informando as políticas, os riscos, tudo certinho ali, os certificados das pessoas que foram capacitadas. Isso é um meio de comprovar que foi feito, porque isso não tem como ser feito da noite para o dia. Claro. E como é muito... É personalizado, porque é de acordo com aquela realidade, porque você faz as entrevistas nos setores, você vê como é que funciona, como é que é feito o fluxo, como é que tem um computador, se é pessoal, se é corporativo, se sai da empresa, se não sai, se tem um antivírus, se tem um programa pirata também. Então, tudo isso é analisado e entregue nesse documento final para a empresa. Ela consegue comprovar dessa forma. Então, em resumo, é exatamente treinamento, certificado de treinamento dos colaboradores que foi dado, políticas de privacidade, né? O princípio da transparência é muito utilizado. A depender do ramo do setor, a gente até orienta que coloca um QR Code nas paredes para demonstrar a política de privacidade. Isso é bem bacana. Tem empresas que a gente está sugerindo a depender do setor, né? Principalmente empresa de saúde, né? Que trabalha com dados sensíveis, empresas que têm câmeras também, que os dados biométricos, as câmeras, são dados sensíveis. Sim. Né? E é importante que tenha a transparência. Isso. Para a LGPD, aquela plaquinha de sorria, você está sendo filmado, não é suficiente. Ok. Não é suficiente. Autorize seu sorriso, porque você está sendo filmado. Muda isso um pouco, né? Exatamente. Inclusive, as pessoas, os dados pessoais, como é o dado das câmeras, das filmagens, as pessoas têm direito e reclamar, você gravou, tá gravado quanto tempo? Você pode tirar o meu dado daí, que eu não quero que fique. Então, as pessoas, os titulares dos dados, ela tem o direito de pedir para qualquer instituição, empresa, para excluir os dados. Tá? Isso também é uma... Interessante. E as empresas, inclusive, existe uma figura chamada DPO, né? DPO, que é o responsável, né? Quando há um vazamento de dado, a empresa, a lei obriga a empresa a ter um DPO. Perfeito. O DPO... ele pode ser interno ou externo. Né? O DPO é o profissional responsável, a pessoa responsável a comunicar à agência, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando há um vazamento. Ou então quando algum autor, um dono, um titular de dados, ele questiona alguma coisa, ele pergunta, ele quer que exclua. Então, cabe a ele, o DPO, responder essa demanda. Perfeito. Lembrando que não pode haver custo para o titular de dados dessa consulta, porque a gente já teve o caso de uma empresa que queria cobrar uma taxa de PO. Doutor, eu não entendi. Não pode haver uma cobrança. A lei proíbe que haja uma cobrança em cada consulta dessa que o titular de dados faça com DPO. Não pode haver cobrança, porque a gente pegou uma empresa que queria cobrar taxa de PO. Queria cobrar R$15 em cada consulta que o titular fizesse sobre seus dados, que é uma maneira de dificultar o acesso. Isso para a lei não pode acontecer. O que aconteceu, resumindo? O titular, você tem meus dados estão aí com você. Certo. Né? Eu queria saber uma consulta. O que você tem meu? Eu vou cobrar X aí. Foi R$15 a taxa de PO. R$15 a taxa. Meu Deus, para alguém responder isso. Eu informar o que tem aqui na empresa. Ok, muito bom. A gente está avançando para o final. Eu quero fazer uma penúltima abordagem com vocês, que é o seguinte: liderança.
Vocês falaram muito de treinamento, da importância da gente qualificar as pessoas durante a implementação do processo, da gente qualificar as pessoas de maneira contínua, porque para que isso não caia no esquecimento, a rotina nos devora, né? E o papel da liderança, né? Pensando aí na liderança inicial, que está ali no operacional, desde a liderança inicial até as altas lideranças. Qual é o papel das lideranças? Na adequação e na manutenção. Nossa, né? é fundamental. Porque o líder, o gestor, é o exemplo. Ele está no topo lá da pirâmide e todo mundo tem que enxergar que ele é o exemplo. Então, ele tem que policiar, tem que vigiar, tem que cobrar os gestores abaixo, justamente para evitar qualquer tipo de desvio da lei, com treinamento, inclusive, constante. Constante. A gente recomenda que, a depender da empresa, que faça um treinamento a cada 6 meses de atualização. Até porque na rotina, na coisa da área, você acaba esquecendo. Então, o recomendado é que a cada 6 meses se tenha uma atualização com tempo mínimo para juntar, né, reunir novas normativas, novas atualizações e passar para essas pessoas. Porque nesse período, nesse interim, havendo até um vazamento... Por exemplo, a empresa adequou, mas passou 2 anos, não tem mais nenhum documento atualizado que houve alguma comunicação, algum outro treinamento. Haver um vazamento de dados... Sim. A empresa, ela tomou alguma postura no decorrer do tempo, realmente vai minimizar, né? Havendo um vazamento de dados a depender do prejuízo, ela com a postura positiva em relação a algum treinamento, vai minimizar a pena. Ok. Bom, vou transformá-los em profetas, mãe de santo, pai de santo. Vou transformar vocês em adivinhos aqui. Quando é que o cerco vai apertar? Com a experiência de vocês, com a vivência de vocês. Porque quando vocês trouxeram esse número de 90, eu estou muito assustada com essa história. Fabiola. Quando é que vocês imaginam que a coisa vai apertar para as empresas? Para a gente dizer, presta atenção, gente. Você é pequenininho, médio ou grande, presta atenção, porque o cenário é... Fabiola, é para ontem. Sabe por quê? Tá. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados está se estruturando cada vez mais. Está fazendo a construção da dosimetria da pena, que é aquele valor por cada ato que foi descumprido. Sim. Né? Há quem diga que eles vão multar mais que o Detran. Imagine. É sério? Imagine. Aí assim, ó, eu acho que as pessoas vão começar a ter mais atitude quando doer no bolso. Porque a procura está começando a aumentar. Tá? Só que ainda não está doendo no bolso, ainda está muito pequena. Tem uns 15 dias que a gente esteve em São Paulo, num congresso, que esteve presente o presidente da autoridade, e ele falou que agora em fevereiro, sem falta, sairia a dosimetria. Então a gente pode estar aqui conversando agora, amanhã publicar. E o que acontece com a dosimetria? Existem cerca de 6 mil denúncias que já foram feitas por violações da LGPD na autoridade, que não foram julgadas ainda por conta da falta de dosimetria. Quando a dosimetria sair, esses 6 mil denúncias que estão lá vão ser julgadas. E aí pode vir sanção, pode vir multa. Lembrando que as multas são das mais variadas. Tem multa de 2% por infração, que pode ser aplicada de acordo com o faturamento da empresa. 2% do faturamento da Exatamente. empresa? Por infração que é cometida, até uma suspensão de um banco de dados. Aí eu te pergunto, como gestora de RH, o que é que você faria de um banco de dados 6 meses bloqueado, suspenso pela LGPD? Não, doutor, eu estou numa energia de carnaval. A gente está gravando o podcast na semana do carnaval na Bahia. E a doutora 6 Manuela meses, prorrogável por mais um. me fala do meu 6 apocalipse, meses. porque era isso que aconteceria. 6 meses. Prorrogável por mais um, O imagina. máximo da multa, eu esqueci, são... Fecha a É empresa. limitada a 50 milhões. A multa é limitada a 50 milhões, tá? Ah, só 50 Só 50 milhões. Só, Tá? milhões. A depender 50 do porte da empresa. Então, a gente está esperando isso agora para fevereiro. Ao qual momento pode sair. Então, com isso, não tem mais para onde correr, porque vai poder começar as fiscalizações. Por isso é importante ter a capacitação em guardar os certificados, porque se tiver uma fiscalização por conta do princípio de prestação de contas, você tem a obrigação de comprovar o que você fez em relação ao LGPD. E uma das formas é essa certificação dos... Doutora, 6 mil denúncias que você falou há pouco. Como é que essas denúncias são feitas? E onde são Diretamente feitas? no site da autoridade. Tem lá um linkzinho, qualquer pessoa pode chegar lá no site da autoridade, da NPD, já dá um Google NPD que vai aparecer o site oficial, vai lá procurar, denuncia aqui, eu fale aqui. Aí você vai lá e denuncia a violação. Então, vamos lá. A empresa XPTO, que eu já mandei excluir meu e-mail 1.114 vezes. Ela está lá mandando de novo mais um monte de coisa.
e eu recebo aqueles telefonemas daqueles números estranhos milhões de vezes. Já disse, tira meu número daí. Se eu entrar no site, isso configura uma denúncia? Configura uma denúncia. A gente sugere o quê? Se estiver perturbando demais, faça uma gravação da ligação. Né? Fala, não autorizei você a me ligar, não autorizei a você ter os meus dados aí, porque tem muita empresa, principalmente de telefonia, que eles Compartilham os dados. Compartilham os dados, ligam e perturbam muito. A gente recebe muitas reclamações. Gente, vocês estão me inspirando, porque agora surgiram mais perguntas. O mundo digital vive disso, vive de te mandar e-mail marketing. Como é que as empresas se protegem disso para não exagerarem? Inclusive, existem regras específicas para e-mail marketing que devem ser adotadas e cumpridas, que existe uma legislação especial, e a gente percebe que muitas empresas não têm lá no escritório com frequência, né? A gente recebe propagandas de empresas até de marketing descumprindo as regras do e-mail marketing. Eu vou lá e respondo. Seu e-mail está em desacordo. Imagine, Deus me livre. Se eu sou empresa do marketing, é especialista no assunto. Eu vou lá Quem e é respondo. você? Não, olha, eu só sou membro da Comissão de Proteção de Dados. E tô te dizendo que você está todo errado, eu morreria. Aí colocamos, está em desacordo, estamos à disposição para fazer, porque está precisando. Claro, perfeito. A gente sempre faz isso. Isso no treinamento a gente explica também, Nas né? Porque cartilhas, tem e-mails com vírus, né? Então, assim, esses e-mails geralmente eles pregam medo, eles pregam uma alegria ou uma esperança de alguma coisa, ou são 3, eu esqueci o... Os bancários, ele te dá um limite de cartão de crédito muito alto. Toma aqui um e-mail que você dá um cartão de 60 mil, aquele do Bradesco que a gente recebeu. Sim. Que era uma categoria que quem nem estava no Bradesco nem tinha, que o Bradesco é Prime, colocaram a categoria Diamond. Você foi premiado. Não existiu. O Bradesco não tinha nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Um hacker. Aí usa como uma isca para você clicar lá. Uma isca para você clicar. Ok. Aí, por exemplo, um e-mail da Receita Federal, você está sendo intimado e tal, para você clicar lá e roubar os seus dados. Então, nos treinamentos, orientamos não acessar esse tipo de e-mail. Claro, Entendeu? claro. Então, entendi. existe dentro do contexto da adequação também, esse treinamento em relação a esses e-mails que chegam. Perfeito. Eu vou pedir para vocês, né, claro, no estilo e como vocês preferirem, deixarem a recomendação, a orientação final, assim, o que é que as empresas precisam saber, o que é que vocês orientam as empresas que elas urgentemente façam, né? Nós estamos, como eu falei há pouco, a beleza do digital é que a qualquer momento esse nosso conteúdo pode ser acessado e a pessoa pode ter um insight em função disso. Nós estamos hoje no dia 15 de fevereiro, Isso. falei certinho, de 2023, sim, 15 de fevereiro. É uma quarta-feira, estamos numa semana de carnaval na cidade de Salvador, na Bahia, que já começou esse carnaval há um tempão, né? Mas passado o carnaval, quando as pessoas ressurgirem na quarta-feira de cinzas, o que é que esse empresário, o que é que esse tomador de decisão, de qualquer que seja a empresa, se ele tem um colaborador, se ele tem milhares de colaboradores, ele ainda não pensou na pauta LGPD, o que é que ele tem que fazer? Na realidade, as empresas não pensam em investir em segurança, né? A adequação da LGPD é segurança, é preventivo, né? As condenações judiciais são muito mais caras. Então, a adequação da LGPD é a sugestão que a gente dá. Né? Preventiva. Vai ser menos né? caixa para a empresa. Com treinamento. Então, vai ser muito melhor a empresa atuar preventivamente, principalmente que eles vão vir com tudo, né? Eles querem o governo quer arrecadar. É uma forma de arrecadação. E daqui a pouco a fiscalização vai estar aí. As empresas que não estiverem adequadas e preparadas para esse cenário, vai doer. A gente tem um caso, o doutor Alan falando aqui agora, eu lembrei, de uma rede de farmácias também, né? Bem famosa, que tomou uma multa de R$572 mil por violações à LGPD. Estava coletando dados desnecessários. O que estava acontecendo? Ela estava coletando a biometria, desrespeitando o princípio da necessidade, porque com o CPF de alguém, ela conseguiria ver com dado pessoal se a pessoa era cadastrada ou não no programa de fidelidade para dar o desconto, e estava coletando a biometria. Peraí, doutora, muita informação. Isso é um mundo. Não, tá perfeito. Mas eu tô aqui viajando Não, tá ótimo. Eu tô viajando só
na capacidade do povo criar. Então, pela biometria... É excesso de coleta de dados. A minha biometria é um excesso de coleta de dados? Nesse caso da farmácia, sim. Pense aí. Que interessante. Porque a gente tem que observar o princípio da necessidade. Então, eu realmente preciso disso, eu posso substituir por outro dado. O caso da farmácia foi esse. Ela poderia consultar o banco de dados dela e ver se você, Fabiola, era cliente de fidelidade usando o seu CPF e RG como dado pessoal. Mas ela escolheu o quê? A biometria, que é um dado sensível. E não havia necessidade disso. Perfeito. Por conta disso, ela tomou uma multa de R$572 mil. Meio milhãozinho. Pense aí. Meio milhãozinho. Então, também são coisas que no dia a dia, a gente na entrevista, nas rotinas, vai aplicando e vai sugerindo as alterações para diminuir o risco para essa empresa. Que ela está dizendo excesso de dado, excesso de informação, dados desnecessários para o fluxo das atividades. Isso é um problemaço. Eu estou muito feliz com esse nosso momento. Foi um grande aprendizado. Eu vou fazer um resumo do meu entendimento e quero que vocês fechem. Vocês vão fechar esse nosso momento, tá certo? Mas fica muito claro a importância da segurança, que foi a sua fala aqui, né? Quase no final. Eu fico pensando, e por muito tempo eu pensei, como pequeno empresário, eu digo, mas eu vou realmente fazer esse investimento, eu vou gastar esse dinheiro agora? Foi o primeiro pensamento. Eu tenho caixa para isso? E é possível a gente encontrar fornecedores e parceiros qualificados, preparados e que você consiga adequar a relação do investimento no seu caixa. Isso, a gente vive essa experiência. Um outro ponto que me chama a atenção é o quanto as pessoas podem retardar esse processo por entenderem que vai consumir tempo delas, que é burocrático. Que, mas eu não tenho tempo para fazer isso, eu tenho que fazer o negócio acontecer. Imagino que vocês ouçam esse tipo de reclamação, de fala. Né? Quando o empresário, o responsável ali pelo negócio, fala sobre isso, eu não tenho tempo. O que é que vocês dizem para esse empresário que diz, eu não posso cuidar disso agora não, gente, eu não tenho tempo não, eu tenho que fazer a empresa acontecer, tem um monte de coisa aqui caindo na minha cabeça. O que é que vocês dizem para esse empresário? Na realidade, esse líder? A depender da empresa, a empresa ela tem que se preocupar em vender, no comercial. Né? Esse líder, né, em relação à lei, a lei precisa ser cumprida. Existe uma assessoria jurídica justamente para ficar com esse papel. Muito bom. Exatamente isso. Então, o empresário, né, a empresa tem que ter o foco no seu negócio. Então, essas atribuições da lei, a lei precisa ser cumprida. Ele tem que entender sob pena de consequências. E as consequências são das mais diversas variáveis, inclusive causando risco ao próprio negócio. Claro. Né? A sobrevivência do negócio, a depender da lei e da situação, circunstância em si. Eu recebi os nossos documentos essa semana, eu já estou aqui repensando meu cronograma para eu ler logo, porque os nossos chegaram parte essa semana. Mas muito bem. Doutor Alain, muito obrigada por sua presença nesse nosso momento. Fique à vontade para fazer qualquer consideração final. Eu agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho que a Arta vem desenvolvendo, que para mim é uma das melhores empresas do setor de RH da Bahia. Você, como CEO da Arta, é um exemplo de pessoa, uma amiga do coração, né? Conte sempre com a gente, tá? Estamos à disposição sempre para ajudar e muitíssimo obrigado mais uma vez. Nossa, a gratidão é nossa, doutora Manuela. Mais uma vez obrigada. também agradecer o convite e a oportunidade de estarmos aqui falando de LGPD, o que demonstra também, né, a capacidade da Arta de estar atuando no mercado, porque se preocupou antes de chegar a uma consequência, isso mostra que ela está preocupada com um bom nome e também com suas rotinas internas, realmente preocupada com a segurança dos seus clientes e dos seus colaboradores. E você sabe, doutora Manuela e doutora Alain, o nosso propósito aqui no ArtaCast, mas de maneira geral, é isso, é que aquele cliente que chega aqui se sinta amparado. Nós não dominamos isso, nós não somos assessoria jurídica e não seremos, mas isso causa impacto no negócio do meu cliente, isso causa impacto nas pessoas, isso causa impacto na relação de trabalho dele. Então, nosso papel como assessores de gestão de pessoas, né? A gente assessora as empresas em recursos humanos, em implantação de RH estratégico, em BPO de RH, em todo o portfólio que é estratégico, desde o recrutamento e seleção. Quando ele contrata com a gente, ele está seguro, mas se ele faz alguma seleção por indicação, que cuidado ele tem que ter com aquele currículo que ele libera com dados do colaborador, como ele arquiva isso, né? Quanto tempo arquiva? Quanto tempo? Então, o nosso olhar e o nosso convite de começar o ano pensando em vocês é porque, né,
seguro morreu de velho. Parabéns. Não é? Show, Então, começar o ano exatamente. levando o conhecimento, a sabedoria de vocês, o trabalho de vocês e colocando, claro, vocês à disposição para quem estiver acompanhando a gente e para quem entender a importância de não ser pego numa situação muito mais difícil e que comprometa o negócio dele, se antecipe, né? Em bom baianês, arranje seu tempo, né? Se organize direitinho. Dê seus pulos. Né? Dê seus pulos. Excelente, doutora Manuela. A gente brinca que a gente é democrático. Escolha a sua fantasia. Ó, vamos falar no carnaval, vamos fechar desse jeito. Sua provocação agora foi ótima. A gente está na semana do carnaval, né? Então a gente é democrático. E como somos 3 aqui, a gente vai dar a opção de 3 fantasias para você. Meu líder, meu empresário que acompanha a gente, líder, empresário, empresária. Você escolhe a fantasia de sapo, a fantasia de coelho ou a fantasia de canguru, veste e dá seus pulos com a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque aí seu negócio está protegido e você tem a chance de prosperar e de seguir de maneira muito mais segura. De Perfeito. maneira adequada. É isso? Isso. É isso, show de Que bola. maravilha, um momento ótimo, bom carnaval para vocês, boa semana de trabalho, Igualmente, sucesso muito nos seus obrigado. projetos e muito obrigada por esse Obrigada mais momento. uma vez. Até a Tá bom? próxima. Tchau, tchau. Maravilha.